A paz do Senhor para o povo de Deus, para aqueles que estão ouvindo neste momento, né? A pequena reflexão que eu vou deixar aqui para vocês, para nossas vidas, no livro de Esther, no capítulo 6, que diz assim, a partir do 1: Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então, mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtan e de Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhes disseram: Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Então, entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honrar mais do que a mim? E a gente vê aqui nesta palavra que Amã era rico, né? Era um dos principais príncipes que estava ali ao lado do rei Assuero, e mesmo com toda a riqueza, com toda a honra que ele tinha, ele ainda não estava satisfeito e procurou enforcar alguém inocente, porque Amã, ele tinha ódio de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava diante dele, não prestava reverência a ele, como muitos faziam, porque dessa maneira ele criou esse ódio todo de Amã, de Mardoqueu. Porque o povo de Deus, ele não se prostra diante de outros deuses, porque nós que somos servos do Deus vivo, só servimos a Ele, não é verdade? Então, houve alguns capítulos atrás essa conspiração contra o rei, e como a rainha é sobrinha de Mardoqueu, então Mardoqueu estava ali à porta do palácio e escutou quando essa rebelião ia sendo executada contra o rei, porém ele falou para a rainha Esther e foi desfeito isto. Então a rainha Esther, este livro de Esther tem início com a rainha Vasti se recusando a obedecer a uma ordem do seu rei, do seu esposo, e ela foi posteriormente destituída, e teve início a busca por uma nova rainha, como a gente sabe, e o rei enviou um decreto
para que fossem reunidas todas as belas mulheres do império e levadas ao harém real. E Esté, uma jovem judia, muito bonita, estava entre as escolhidas, né? E Esté se torna rainha para que este livramento viesse ao povo de Israel. Deus a colocou ali naquele trono para que mais tarde, através da vida de Esté, viesse dar livramento ao povo dele. E ela foi criada pelo seu tio, e o seu tio lhe educou, né, nos caminhos do Senhor, mostrando a verdade da palavra do Senhor do Velho Testamento, mostrando. E então Esté foi escolhida primeiramente por Deus e depois por o rei Assuero. E a gente vê aqui que ela não mostrou a sua linhagem, não disse de qual linhagem era, né, judia, mas mesmo assim o Senhor mostrou que é forte, é fiel na vida de Esté, na vida de Mardoqueu, temendo a Deus, buscando a Deus, jejuando. A gente vê que Esté, quando o decreto foi feito e ela precisava entrar até a presença do rei, ela jejuou com as moças. Muitas vezes é preciso a gente tirar um tempo para jejuar, orar, para buscar ao Senhor. Então, Esté obteve vitória, foi rainha, e o seu tio estava ali, na porta do palácio, e o que acontecia, ele sempre falava para Esté. E quando esse Amã preparou a forca, preparou um dia para matar todos os judeus, foi quando ele estava lá no pátio já para falar com o rei a respeito desse enforcamento do Mardoqueu, inocente. E quando ele pensava que tinha preparado aquela forca para Mardoqueu, a gente sabe que Deus tirou o sono do rei para ler o livro das crônicas naquele momento em que ele estava ali no pátio maquinando o que iria falar com o rei para prejudicar o servo. Mas o Senhor chegou primeiro nesta situação, chegou primeiro nesta causa, e ao invés de ser Mardoqueu que caísse naquela forca, quem caiu foi quem preparou a forca. Quem caiu na forca foi Amã. E a gente vê que não adianta se levantar contra os servos do Senhor. Deus é o teu amigo, é aquele que está contigo na porta, é aquele quem abre covas, quem faz forcas. Quem cai é quem tenta te prejudicar. Então, como o Mardoqueu obteve vitória, Deus tirou o sono, foi Deus puro que tirou o sono do rei, assim será na tua vida, nessa situação. Permanece na porta, porque é na porta que Deus vai inverter essa situação, inverter o quadro. É na porta que Deus vai fazer o milagre que você espera. É na porta, humilhado, caluniado, sofrendo, escutando, empurrado para um lado, para o outro. As
forcas sendo armadas, mas é na porta que Deus vai te dar a vitória. Permanece de pé na porta, porque na porta tem livramento, na porta tem vitória. E Deus vai tirar o sono de alguém para te abençoar. Vai tirar o sono de alguém muito grande para te dar, para lembrar de você, para lembrar do que você fez de bom e não foi recompensado. Mas tem um tempo determinado para tudo, e esse tempo vai chegar na tua vida. Que Deus possa te abençoar, amém? Fica na porta, porque na porta tem livramento, tem vitória. Te inscreve, dá o like e amanhã estaremos de novo com mais um pequeno grão de mostarda. Que Deus te abençoe. Fica na porta.